Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Lúcio Ortiz. Depois de um certo tempo que tinha prometido de fazer o vídeo 50 fatos sobre mim, na realidade vou estar falando aqui 75 fatos sobre mim do ano de 2020, relatando tudo o que aconteceu, né, na questão política, também na parte acadêmica, alguns fatos pessoais também, para estar aqui divulgando no canal. E eu sempre faço para estar fazendo entretenimento, divulgando e falando sobre conhecimento, política, religião, cultura, educação e ciência. Antes de mais nada, não se esqueça de dar aquele like, comentar, divulgar aí o nosso trabalho, o que nos motiva e nos estimula a continuar aqui fazendo essas lives. Pois bem, para quem ainda não me conhece, eu sou professor de políticas públicas, pois eu sou mestre em planejamento e análise de políticas públicas pela Unesp. Também faço MBA em gestão de projetos pela USP e também faço pós de especialização de ensino para sociologia no ensino médio pela Universidade Federal de São João del Rei. Também sou advogado, professor de matemática, sociologia, projeto de vida e tecnologia. E fora que eu sou também conteudista de Direito Administrativo e Direito Aduaneiro pela Sagar Soluções Educacionais S.A. E hoje vou estar aqui falando dos 75 fatos sobre mim, que comecemos. O primeiro fato sobre mim começou lá em janeiro, quando eu vi o filme Democracia em Vertigem, no dia 13 de janeiro, que foi um filme muito legal, que fala sobre a história do Brasil, desde a colônia, Império, Brasil, Velha República, né, o Estado Novo, mas dá o seu verdadeiro start final da ditadura militar brasileira, quando se fundou o Partido dos Trabalhadores, que tinha uma grande espaço na mídia, os sindicatos metalúrgicos do ABC. Começa também a falar sobre a história do Lula, da Dilma e do Fernando Henrique Cardoso. O filme retrata bem, né, todo o período dos anos 80, 90, desencadeia na eleição do Lula, a sua reeleição, a eleição da Dilma e a reeleição da Dilma em 2014, que começou toda a trama do golpe contra o Brasil, contra o Partido dos Trabalhadores, contra as conquistas sociais. A partir desse start, né, destaca um pouco o Sérgio Moro, como que ele agiu, a Operação Lava Jato, a eleição do Jair Bolsonaro, o impedimento de Lula ser candidato a presidente com a sua prisão e toda a tragédia que o Brasil está passando. Pois bem, então esse filme foi marcante, eu considerei o melhor filme que eu assisti no ano de 2020, né, que começou com todo o gás aí, né, com todo aquele ar, apesar da pandemia, né, da questão política. O segundo fato foi a primeira reunião do coletivo Pensar Franca na Associação dos Trabalhadores de Franca, no dia 18 de janeiro de 2020. Teve vários companheiros que estavam continuando a defender a causa de uma candidatura coletiva, sendo eu o representante. O terceiro fato foi a atribuição de aulas da diretoria de ensino de Franca na Unifacef, no qual eu consegui 32 aulas livres, 21 aulas lá na Escola Estadual Roberto Scaramucci, sendo 12 de matemática, 4 de sociologia, 4 de projeto de vida e uma de tecnologia. Também consegui 6 aulas de sociologia na Escola Estadual João Marciano e 5 aulas de sociologia na Escola Estadual Torquato Calil. Essa atribuição aconteceu no dia 24 de janeiro, na Unifacef, que estava realizando a Diretoria Regional de Ensino de Franca. Quarto fato, o retorno das aulas de MBA de Gestão de Projetos pela USP Campus de Piracicaba, dia 27 de janeiro, né, no modo online, ensino à distância, em que eu sou bolsista PSEG. Eu fiz esse curso durante um ano com todo o afinco, apesar de muitas coisas que eu fiz, né, mas estou adorando fazer o curso de MBA. Quinto fato, o retorno da catequese com adultos na paróquia Nossa Senhora Aparecida Capelinha, dia 6 de fevereiro, juntamente com um amigo, Walter Peixoto, né, e que essa catequese foi interrompida, é claro, lá para março, por causa da pandemia, e tivemos alguns encontros assim, de catequistas, né, virtuais e pessoalmente também com o Walter, tratando a respeito. Sexto fato, reunião do grupo interreligioso na paróquia São Judas Tadeu, no dia 14 de fevereiro.
Lá tinha representantes da Igreja Católica, da Igreja Batista, da religião budista, da religião espírita e do candomblé. Né? Foi uma reunião muito interessante aí, né? Reunindo uma diversidade, né, de religiões em prol de causas em comum. Sétimo fato, foi a viagem para Piuí, Minas Gerais, onde eu fiz um passeio com a família, na casa da tia Lia, irmã da minha mãe, e a chácara dos Miguéis, né, na casa do tio Arlindo e tia Terezinha, tio Arlindo, irmão da minha mãe. Isso aconteceu de 24 a 25 de fevereiro do ano passado. O oitavo fato foi quando eu participei da paralisação da educação pública no estado de São Paulo e fui lá para a cidade de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 3 de março, pela causa que a POSP trouxe toda a questão da paralisação e da greve contra a votação da reforma da Previdência Social dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Infelizmente, esta pauta passou na época, né? Fiquei muito triste, fiquei decepcionado com a deputada Graciela, aqui de Franca. Me surpreendeu o Roberto Engler, que defendeu os funcionários públicos, né? E esta causa que nós fomos lá pela paralisação, para defender uma previdência justa para os funcionários públicos do Estado de São Paulo, achei legítima. A Justiça deu a liminar a favor do Sindicato de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, mas depois esta liminar foi derrubada, né? E a reforma da Previdência foi para frente, infelizmente, para os funcionários públicos do Estado de São Paulo. Mas a luta continua, não desistimos. Depois, o nono fato foi o início do curso da pós-graduação de especialização de ensino e sociologia para o ensino médio pela Universidade Federal de São João del Rei, pelo método de ensino à distância. Começou este meu curso dia 11 de março, o curso que eu achava que eu não ia fazer, de repente eles voltaram, porque eu tinha passado no processo seletivo no ano de 2019, aí por falta de verbas cortou, parou, mas depois eles retornaram, é claro que eu fiz a matrícula e fui fazer duas pós-graduações ao mesmo tempo, uma especialização e um MBA. Depois, décimo fato, foi a minha participação como padrinho no casamento Rony Vieira e da Cláudia Inácio Lousada, na Capela São Benedito, no dia 14 de março. Depois eu e a Regiane, que fomos padrinhos, né, participamos da festa do casamento deles. No dia 15 de abril, houve a estreia do Café Live, um programa lá do página do Coletivo Pensar Franca, do Facebook, o 11º fato, que eu interagi como entrevistador, né, e mediador com o Marcelo Prestes, que é arquiteto e pós-doutor formado pela USP, e tratamos sobre o tema Plano Diretor Municipal e Políticas Públicas de Mobilidade Urbana, que foi no Facebook, né, na página do Facebook do Coletivo Pensar Franca, como assim eu disse. 12º fato, foi o meu aniversário de 45 anos, dia 22 de abril de 2020, de uma pequena comemoração familiar. 13º fato foi o programa Café Live com a Marina Stephanie Almeida, com o tema Políticas Públicas de Assistência Social, no dia 23 de abril. Marina é professora, doutora em Ciências Sociais, formada pela USP, uma grande companheira, né, que tratamos a respeito sobre as políticas públicas de assistência social, e que depois ela deu todo o apoio lá, né, pelo Coletivo Pensar Franca, que participou depois de novo, e eu vou aqui estar relatando. 14º fato. Houve o programa Café Live com meu amigo Guilherme Laudige, com o tema sobre educação e comunidade no dia 30 de abril. Guilherme, ele é mestre em matemática formado pela USP, vice-diretor da Escola Estadual Sérgio Lessa Teixeira. 15º fato. Houve uma live especial em homenagem ao Dia do Trabalhador, em que eu, Dr. Jorge Martins, meu amigo, advogado, o professor Aguinaldo Souza, amigo, cunhado, Emílio da Silva, amigo, padrinho, ex-vereador, corretor de imóveis e vendedor, né, que fizemos toda a homenagem aí ao Dia dos Trabalhadores, que foi muito interessante, uma live aí comprida, de mais de 3 horas, mas foi bem visualizada, no dia 1º de maio de 2020. 16º fato, houve o programa Café Live com meu amigo Marcos Ferreira, advogado, especialista em políticas públicas e ex-prefeito de Patrocínio Paulista, falando sobre políticas públicas e democracia participativa no dia 7 de maio. 17º fato. Houve o programa Café Live com Doni Ferreira,
com o tema Inteligência Emocional na Política, no dia 14 de maio. Doni é escritor, professor de língua portuguesa, servidor público federal pelo TRT 15ª Região. Ele também é palestrante de programa Neurolinguística, o PNL, e que foi uma live muito interessante, diferente das outras assim que foram feitas. 18º fato, houve um programa Café Live com o Dr. Alexandre Diniz, advogado, grande companheiro, participante de várias entidades aqui da cidade de Franca, e tratando sobre políticas públicas, direito e segurança pública, no dia 21 de maio. 19º fato, houve um programa Café Live com o professor José Geraldo Duarte, com o tema Educação, Cidadania e Política Pública, no dia 29 de maio. O professor José Geraldo, ele é mestrando em Linguística pela Unifran, especialista em gestão de conflitos pela Universidade de Brasília, também é formado em pós-graduação de especialização em língua portuguesa e literatura. Foi uma grande live, né, com ele, o professor José Geraldo, no dia 29 de maio. Depois do 20º fato, houve o programa Café Live, bem especial, com Edinho Silva, com o tema A Relação entre o Prefeito e o Vereador nas Políticas Públicas Municipais, no dia 3 de junho. Edinho Silva é o atual prefeito de Araraquara, foi uma grande honra, né, fazer uma live com ele, eu aqui, ele lá em Araraquara, eu fazendo aqui pelo estúdio do Gedinho, aqui em Franca, né, pela primeira vez, né, tudo bem equipado, com um grande suporte, e essa live foi muito interessante, assim, como, né, uma preparação aí, né, no período que nós estávamos em pré-campanha. 21º fato, houve o programa Café Live com Arthur Lopes, ele que é professor, mestre na área ambiental, né, e falamos sobre políticas públicas sobre o meio ambiente no dia 5 de julho, o Dia Internacional, né, Mundial do Meio Ambiente. 22º fato, houve uma reunião do coletivo Pensar Franca, aqui na minha casa, residencial Ana Doroteia, no dia 10 de junho, que reuniu algumas pessoas aqui no bairro em prol da causa da candidatura. Depois, 23º fato, houve o programa Café Live com meu amigo Márcio Camacho, lá de São Paulo, com o tema Políticas Públicas para a Juventude. Márcio Camacho, ele é formado em Direito, servidor público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e mestre em Comunicação pela Faculdade Casper Libero. Né, foi uma live muito legal, muito interessante, né, que trazemos aí, né, ideias sobre políticas públicas para educação, cultura, emprego para a juventude. Depois teve o 24º fato, reunião do coletivo Pensar Franca, na Zona Leste, região da Paróquia da Senhora Aparecida Capelinha, no dia 16 de julho, mais precisamente na casa do meu amigo Bílio e minha amiga Nalzira, né? Formou um outro grupo lá de núcleo, né, para, né, galgarmos aí a candidatura. Depois, 25º fato, reunião do coletivo Pensar Franca na Zona Oeste, Santa Maria, mais precisamente na casa do Milton, dia 17 de junho, né, como um núcleo de pré-campanha para a candidatura também a vereador, que depois foi oficial lá para setembro. Também houve um grupo de pessoas lá, né, apoiando. Pois, 26º fato, também teve uma reunião do coletivo Pensar Franca na Zona Sul da cidade, mais precisamente na sede da Associação Comunitária do Jardim Aeroporto 3, no dia 18 de junho. 27º fato, houve o programa Café Live com Milton da Silva, tratamos sobre políticas públicas e comunidade, no dia 19 de junho. Milton, meu amigo, padrinho, foi vereador em Franca, né? Hoje ele é corretor de imóveis, vendedor, ele também é formado em técnico de administração e locutor formado pelo Senac. Depois, 28º fato, houve o programa Café Live com Márcio Pótima, com o tema Cidade e Desenvolvimento no Século XXI, no dia 3 de junho. Márcio Pótima é professor livre docente pela Unicamp, ele foi presidente do IPEA, foi presidente também da Fundação Perseu Abramo, né? Foi uma grande live assim, que eu estava esperando, né, tratando sobre esse tema aí de desenvolvimento. 29º fato, houve o programa Café Live com o Celso Elias Carrossini, meu amigo. Ele que é professor de filosofia, teólogo e escritor, tratando sobre o tema Fé e Política, o papel do cristão leigo na vida política, no dia 10 de julho.
30º fato foi o início do curso de comunicação digital da Fundação Perseu Abramo, no dia 12 de julho. Este curso eu fiz com grande afinco, né, e tendo um grande conhecimento aí de como fazer comunicação nas redes digitais, na internet. 31º fato foram os aniversários de casamento do meu pai e da minha mãe, Sevino Luciana, dia 13 de julho, e o meu da Regiane, né, o casamento religioso, no dia 14 de julho. Comemoração assim de aniversário, mais no aspecto familiar. 32º fato, houve a live com Rafael Bruxelas, com o tema Políticas Públicas Sociais, na fanpage dele. Rafael Bruxelas foi o candidato a prefeito pelo PT aqui em Franca, ele é empresário e consultor, né, e foi uma live muito interessante fazer com ele, dia 14 de julho. 33º fato, houve o programa Café Life com Rodolfo Borges, com o tema Agricultura Familiar, em 17 de julho. Rodolfo, ele é meu amigo, é professor mestre em políticas públicas, né, e tratou muito bem o tema a respeito de agricultura familiar, que é o objeto de pesquisa dele, né. Fora que o Rodolfo também é funcionário do Banco do Brasil, né, que tem um conhecimento na área econômica e administrativa, né, a respeito do tema que foi tratado. 34º fato, houve o programa Café Live com o professor livre docente Aguinaldo de Souza Barbosa, que foi meu co-orientador de mestrado aqui na Unesp, e tratamos sobre o tema Políticas Públicas para o Desenvolvimento Local, no dia 23 de julho. Foi uma das lives mais bem visualizadas. 35º fato, o aniversário da minha filha, Monalisa Stephanie, de 9 anos, que teve uma pequena comemoração familiar em casa, que foi importante para mim. 36º fato, houve a Semana Social da Diocese de Franca do ano de 2020, edição virtual, que teve palestras em formas de lives, do dia 29 de julho a 1º de agosto. E os convidados, né, com seus temas foram Murilo Gaspardo, professor lá na Unesp, doutor em Direito do Estado, que tratou sobre políticas sociais e defesa da democracia. Márcio Camacho, que eu tinha feito a live com ele antes lá no Coletivo Pensar Franca, agora foi aqui pelo CNLB, Diocese de Franca, que tratando sobre o documento Cristo Vive, que fala sobre a questão da juventude com o Papa Francisco. Depois teve a live com o Frei Áquila, falando sobre o tema Fraternidade e Mutirão pela Vida. Edson Silva, que falou sobre o papel dos conselhos de leigos, né? Depois vai fazer uma live comigo em agosto. Professor Alan Coelho, que falou da Laudato Si, a querida Amazônia, né? Que ele falou a respeito dos documentos do Papa Francisco, ele é teólogo. E o ofício de vida das comunidades da comunidade São Mateus, que fez o encerramento da Semana Social. Depois, 33º fato, houve o programa Café Live de João Mamédio, meu amigo, professor e mestre em políticas públicas, tratamos sobre o tema Políticas Públicas Culturais no dia 6 de agosto. Não esquecendo que lá na Semana Social, eu fui mediador, articulador aí do evento, né? Depois voltamos lá para o Café Live, né, que é um programa exclusivo do Coletivo Pensar Franca, na página lá no Facebook. 38º fato, houve a live da UAB Franca no Instagram, com o professor, doutor, livre docente, Murilo Gaspardo, que é o diretor da Unesp de Franca. Né? O professor Murilo, né, ele é graduado, mestre e doutor em Direito pela USP, né, e depois fez um pós-doutorado na Inglaterra e a livre docência na Unesp, né, que tratou sobre o tema Inovação Institucional e Democracia Participativa na Administração Pública. Uma live bem diferente também para mim, porque foi no Instagram, né, que eu mediei e participei junto com o professor Murilo. 39º fato, houve o programa Café Live com a Karina Marques da Silva, com o tema Políticas Públicas de Assistência Social, no dia 13 de agosto. Não esquecendo que a live lá da OAB foi no dia 10 de agosto, com o professor Murilo. A professora Karina, ela é mestra em Educação e Assistente Social e coordenadora do CRAS Centro, daqui da cidade de Franca. Foi uma grande colaboradora aí do Coletivo Pensar Franca para a candidatura, né, falando sobre as políticas públicas na área da assistência social, mas especificamente geral, né, e tratando algumas coisas aqui no município. 40º fato, houve a estreia, né, e o primeiro programa Análise de Conjuntura do Coletivo Pensar Franca, com o professor Vitor Conrado e o professor José Geraldo, tratando sobre o tema Democracia e Diferenças Regionais no dia 18 de agosto. Essa estreia foi muito interessante aí com o professor Vitor, né,
que o professor José Geraldo indicou ele. 41º fato, houve o programa Café Live com Denis Bertoldi, professor de ciências e psicólogo, e tratamos sobre o tema Paixões e Emoções na Política, no dia 20 de agosto. 42º fato, houve o programa CDL Live Bate-Papo, lá do CNLB Diocese de Franca, fanpage, com a Fátima Ferri, que é a presidente do CNLB Regional Sul 1, ou seja, do Conselho Estadual dos Leigos do Estado de São Paulo, e com o Celso Carracini, que já tinha feito a live comigo lá do Coletivo Pensar Franca, agora está fazendo aqui pelo Conselho de Leigos, por ele ser coordenador da Comissão de Formação do Conselho Diocesano de Leigos, e tratamos sobre o tema Vocação Laical no dia 23 de agosto. 43º fato, houve o programa Análise de Conjuntura com Júlio Bonatti e Luiz Engano, com o tema Visão da Imprensa Estrangeira sobre o Brasil, no dia 26 de agosto. Júlio Bonatti é doutor em Linguística pela UFSCar e graduado e mestre em História pela Unesp de Franca. E Luiz Engano é professor de História, sendo um pós-graduando da História da África, aqui por Franca. Pois bem, depois veio o 44º fato, que é o programa Café Live com Edson Silva, com o tema Ação Sócio-Transformadora da Igreja, no dia 27 de agosto. 7 de agosto. Edson Silva, ele participou da Semana Social, ele é professor, mestre em Sociologia, assistente social concursado do Estado de São Paulo, e ele é assim, assessor da Igreja Católica, tanto para o Regional Sul 1, quanto lá na Arquidiocese de São Paulo, aliás, o coordenador do Conselho de Leigos da Arquidiocese da cidade de São Paulo, né? E ele trouxe esse tema sobre essa transformadora da Igreja, né? Sobre o terceiro setor, né? E tudo que a Igreja faz, assim, né? Para ajudar as pessoas. 45º fato, houve a live especial com a deputada estadual, professora Bebel, com o tema Educação no contexto da pandemia do coronavírus Covid-19 no plano e o Plano Nacional da Educação, na fanpage Lúcio Ortiz, né, que depois se transformou em Lúcio Ortiz 13800 por causa da campanha. Esta live especial aconteceu no dia 29 de agosto. A professora Bebel é presidenta da POESP, Sindicato do Ensino Oficial dos Professores do Estado de São Paulo, e ela também é mestra em Administração Educacional e professora de língua portuguesa, né? Uma grande companheira, batalhadora, né, que foi a live mais assistida e mais visualizada que eu fiz no ano passado. 46º fato. Houve uma live do Canal do Saber que eu que fui o convidado, entrevistado, e o entrevistador foi o Marinito Gotcho, lá no Canal do Saber do YouTube, que falamos sobre o tema Reflexões sobre Políticas Públicas e Mandatos Coletivos no dia 31 de agosto. 47º fato. Houve o programa Análise de Conjuntura com Osmar Parra e Marcos Ferreira, com Sistema de Controle de Contas no Brasil, dia 1º de setembro. Osmar Parra, ele é formado em Direito, servidor público do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pai do Rafael Bruxelas, e o Marcos Ferreira, né, advogado, um grande amigo, especialista em políticas públicas e ex-prefeito de Patrocínio Paulista. 48º fato, houve o programa Café Live, com o meu amigo Carlos César Silva, com o tema Educação, Ciência e Tecnologia, no dia 13 de setembro. Carlos é professor de matemática no Estado de São Paulo, mestre em matemática pela USP, engenheiro eletricista pela Unifran e empresário de placas de energia solar. Foi um tema muito interessante, também diferente, que tratamos, né, no programa Café Live. 49º fato, houve uma live especial com o ex-deputado federal, Vanderlei Sirac, mestre e doutor em Direito Constitucional pela PUC, né, e também formado em Direito pela USP. Falamos sobre o tema, o papel do vereador perante a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, no dia 5 de setembro. 50º fato, houve um programa do CNLB Diocese Franca, Live Bate-Papo, com Dalva Almeida e Jorge Martins. A Dalva é teóloga e coordenadora do curso de Teologia da Diocese de Osasco, pedagoga. E o Dr. Jorge Martins, advogado, né, um grande companheiro, que eu sou associado lá no seu escritório, e tratamos sobre o tema 21º Grito dos Excluídos, Vida em Primeiro Lugar, Basta de Preconceito, Racismo e Repressão, no dia 7 de setembro. Não se esquecendo também que o Dr. Jorge é o secretário-geral do Conselho de Diocesano de Leigos daqui de Franca. 51º fato. Houve o programa Análise de Conjuntura, com Giovanni Dominici, presidente do PT de Franca,
e Milton da Silva, um ex-vereador, né, e corretor de imóveis e vendedor. Tratamos sobre o tema o PT e as eleições municipais de 2020, no dia 8 de setembro. 52º fato. Houve o programa Café Live com a professora Regina Camargo sobre o tema Política Nacional de Alimentação Escolar dos Municípios, no dia 11 de setembro. A professora Regina foi minha orientadora de mestrado na Unesp, que eu tenho um grande apreço, né, que fizemos um bom trabalho aí, né, da pesquisa da dissertação. 53º fato. Houve uma live especial com meu primo, que era vereador na época, Toninho Silva. Batata miúda, só R$1,89 o quilo. No supermercado. Tratamos sobre o tema a função fiscalizadora do vereador na fanpage Lúcio Ortiz, e houve a estreia do jornal Voz Coletiva, do fanpage do Coletivo Pensar Franca, no dia 12 de setembro. 54º fato. Houve a Assembleia da Associação das Bancas de Pescom, dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais de Franca, no dia 14 de setembro. Eu aí participei como advogado e colaborador aí da criação dessa associação em prol da categoria, né, que faz parte aqui da realidade da cidade de Franca. 55º fato. Houve o programa Análise de Conjuntura com Alex Rossi e José Geraldo, com o tema pelo desenvolvimento sustentável, dia 15 de setembro. Alex, um grande amigo, mestre em economia, consultor lá na sua cidade onde mora, Barretos, e também agora é formado em teologia e sociologia. E tratamos um tema muito legal aí na questão ecológica, sustentável pelo meio ambiente. 56º fato. Houve o programa Café Live com o professor Alexandre Marques, com o tema Geração de Emprego, Trabalho e Renda, no dia 17 de setembro. O professor Alexandre também foi professor de mestrado, ele tem pós-doutorado em Sociologia, mestrado e graduação em História, né, e que, com grande entusiasmo, né, nós fizemos aí essa live falando sobre emprego, trabalho e a renda das pessoas. 57º fato. Houve uma live especial com o deputado federal Arlindo Quinalha, em defesa do SUS do tema, no dia 18 de setembro. Foi uma live muito esperada por mim, que o deputado Arlindo Quinalha assim aceitou, né, com grande alegria fiz essa live com ele, e que foi muito boa. 58º fato. Houve uma live especial com o ex-prefeito de Franca, Gilmar Dominici, tratando sobre o tema o legado do PT em Franca, no dia 19 de setembro. Foi uma live bem esclarecedora sobre os problemas e a realidade de Franca. 59º fato. Houve uma live especial com a deputada estadual Márcia Lia, com o tema a relação da Câmara Municipal com a Assembleia Legislativa Estadual, no dia 20 de setembro. Márcia Lia é professora de História, advogada, né, que também deu um grande apoio aí para a candidatura, né, que eu tive como vereador pelo Coletivo Pensar Franca, né, e que foi um tema muito interessante de tratarmos. 60º fato. Houve um programa de análise de conjuntura com o professor Carlos Machado, formado em História, e Agnaldo Souza, também formado em História. Tratamos sobre o tema Análise Militante da História Atual, no dia 22 de setembro. 61º fato. Houve o programa Café Live com o Carlos Neder, ex-deputado estadual e médico. Tratamos sobre o tema Políticas Públicas para a Saúde Municipal, no dia 24 de setembro. 62º fato. Houve o lançamento oficial da minha candidatura Lúcio Ortiz, vereador 13.800, pelo Google Meets, e também representando o Coletivo Pensar Franca. Foi no dia 30 de setembro esse lançamento. Foi um grande dia, assim, né, que eu estava aguardando. Depois, 63º fato, houve uma live especial com Marcos Ferreira, advogado e ex-prefeito de Patrocínio Paulista, tratando sobre o tema Políticas Públicas Municipais, no dia 2 de outubro. Essa live foi feita no estúdio do Jardim. 64º fato. Houve uma live especial com Milton da Silva, também no estúdio do Jardim. Tratamos sobre o tema Políticas Públicas e Comunidade, no dia 8 de outubro. 65º fato. Houve a gravação na HF Produtora para a campanha eleitoral Lúcio Ortiz 13.800 para vereador, né, que depois foi divulgado em rádio e televisão, no dia 9 de outubro. 66º fato. Houve uma live especial com Guilherme Naldige, né, mestre em matemática, professor e vice-diretor da Escola Estadual Sérgio Lessa. Tratamos sobre o tema Políticas Públicas para a Educação em Franca, no dia 16 de outubro. 67º fato.
houve uma entrevista em que eu fui entrevistado pelo programa Realidade Falada da rádio Webstar, com o DJ Cidinho, o entrevistador. Tratamos sobre o tema Cultura e Esporte da Comunidade, no dia 20 de outubro. Depois, o 68º fato, a live especial com o José Geraldo Duarte, meu amigo. Tratamos sobre o tema Políticas Públicas e Cidadania, no dia 22 de outubro. 69º fato, eu participei como entrevistado no canal do Saber, na live com Marinilton Couto, sobre o tema Eleições Municipais de 2020 em Franca, no dia 26 de outubro. 70º fato, houve uma live especial com o Dr. Alexandre Diniz com o tema Políticas Públicas sobre Segurança Pública, no dia 30 de outubro, que aí foi feito através do StreamYard, né? Ele lá no escritório dele e eu no meu, tratando sobre o tema. Depois, 71º fato, houve uma live especial com Carlos Cazon, né? Ex-funcionário da Sabesp e engenheiro, tratando sobre o tema Política de Sistema de Abastecimento e Energias Renováveis, no dia 5 de novembro. 72º fato, houve uma live especial com Júlio Bonatti, né? Doutor em Linguística, que tratamos sobre o tema Propostas do Coletivo Pensar Franca, no dia 12 de novembro. 73º fato, houve, enfim, as eleições municipais de 2020, né? Tive 226 votos, fiquei em 6º lugar na suplência no Partido dos Trabalhadores, e o Gilson Pelizardo foi eleito com 1.565 votos, né? Que eu me senti assim representado, né? E o PT retornando para a Câmara Municipal de Franca. E no dia 29 de novembro, houve a eleição do Alexandre Ferreira para prefeito, pelo MDB. Eu não votei nele, votei nulo, mas dei meus votos, né, de que ele faça um bom mandato, que não tome medidas que, tanto eu quanto os companheiros do partido, né, sejamos oposição a ele. Né. Assim esperamos, porque as primeiras estão mais ou menos do jeito que está conduzindo aqui a cidade. 74º fato, houve encontro formativo do CNLB Regional Sul 1 e de Ação de Graças, no dia 5 e 6 de novembro, pelo aplicativo Zoom. Né? Foi uma atividade do CNLB Regional Sul 1, Conselho de Direitos do Estado de São Paulo, em que eu faço parte como conselheiro econômico e membro da comissão de formação, né? Que eu sou articulador das sub-regiões RP1 e RP2 da Arquidiocese de Ribeirão Preto. E 75º fato, foi o dia que eu fiz a live Melhores de 2020, né, que eu fui lá na fanpage de Lúcio Ortiz, no dia 30 de dezembro, falando sobre os melhores filmes, os melhores livros, os melhores filmes e as melhores músicas e os melhores seriados do ano de 2020. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela sua atenção e pela sua paciência. Gratidão, namastê. Não esqueça de fazer aí a sua parte, de curtir, compartilhar, comentar, porque só assim nós continuamos o trabalho aqui no canal. Paz, bem e luz.